Este dia 8 de março de 2021, acho que vai ser conhecido como o Dia da Vergonha Nacional. Eu até nem pretendia falar hoje com vocês aqui, nesta segunda-feira ensolarada aqui em Porto Alegre, dentro do meu bunker. Nem pretendia falar com vocês hoje aqui, mas um fator mais alto se levanta aí, que é essa decisão do Supremo Tribunal Federal de anular os dois processos pelos quais já resultou condenado em primeira e segunda instância o ex-presidiário, líder inconteste do PT e das esquerdas brasileiras, Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal acaba agora, há poucos minutos, de distribuir a decisão do ministro Edson Fachin em cima de um habeas corpus impetrado em 2020 pelos advogados do Lula e que pediu a anulação de 3 processos que tramitaram inicialmente pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, o do Sítio de Atibaia, o do Triplex do Guarujá e do Instituto Lula. Em relação aos processos do Sítio de Atibaia e do Instituto e do Triplex, o Lula, vocês sabem, resultou condenado, primeiro pelo juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart, em Curitiba. Depois, sentenças confirmadas em Porto Alegre pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E os advogados intentaram tudo que é sorte de recurso em primeira instância e segunda instância, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Sempre sem sucesso. Mas agora, então, finalmente, o ministro Edson Fachin, examinando um habeas corpus de 2020, vejam só, resolveu o seguinte: anulou os processos. O que significa anular os processos? Significa que as condenações de Lula não valem mais nada. Ou seja, ele está agora, a partir desse momento, com os seus plenos direitos políticos assegurados. Pode até disputar as eleições daqui a 2 anos, em 2022, se essa situação se mantiver dessa forma. Foi isso aí que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que decidiu. É o Dia da Vergonha Nacional. Eu já recebi aqui dezenas de telefonemas, de mensagens de WhatsApp, de mensagens de Telegram, de e-mails, de pessoas que me perguntam: bom, e agora, Polito? Eu estou indignado. Quer dizer, quem já estava indignado por conta desses lockdowns malucos, autoritários, intragáveis, inaceitáveis, decretados praticamente por todos os governadores do Brasil, hoje teve até toque de recolher decretado pelo governador de Brasília, entre 22 horas e 5 horas até o dia 22. Eles estão tudo combinados, os governadores, para impor o lockdown. Estão querendo até um toque de recolher. Não é por menos que o próprio presidente Bolsonaro, hoje, nessa segunda-feira, concedeu declarações à imprensa dizendo o seguinte: não vão usar o meu exército para conter as pessoas dentro de casa, porque é isso que eles querem. Que fique dentro de casa. É isso que eles querem. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, hoje já ocorreram carreatas e manifestações contra esses atos autoritários do governador Eduardo Leite em vários municípios, entre os quais, por exemplo, eu posso citar aqui São Lourenço do Sul e Canguçu. São Lourenço do Sul botou mais de 500 carros na rua. Uma cidade pequena. Aqui em Porto Alegre vão ocorrer manifestações na quarta-feira. E o final da carreata vai ser na frente do Palácio Piratini. Hoje mesmo eu recebi um comunicado a respeito dessa carreata de quarta-feira aqui em Porto Alegre, 14 horas, da IPTC, no qual os organizadores do movimento estimam que teremos aí pelo menos 5.000 pessoas protestando contra os atos do governador e contra o governador, claro, também, Eduardo Leite. Que é ele o autor disso aí. Mas esses governadores estão tudo combinado aí. Estão num enfrentamento.
A essa situação agora se soma mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal, completamente intragável, inaceitável. Aí, voltando à vaca fria do que me perguntava agora há pouco, e a solução para isso aí? Pode passar por isso aqui? É possível? Eu mesmo escrevi há pouco uma opinião de editor no meu blog polibiobraga.com.br, projetando 2 cenários possíveis, como desdobramento disso que está ocorrendo aí. O primeiro deles é que, em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal aí, se instale uma situação de crise institucional, política, portanto, muito grave, que pode resultar até na decretação de um estado de defesa com a intervenção das próprias Forças Armadas, neste caso. É um dos cenários. Como reação a isso aí. Pode também não haver reação nenhuma, mas se houver reação, os 2 cenários que eu estou desenhando aqui no meu blog, polibraga.com.br, é esse aí. De imediato. É o que muita gente quer. Qual é o outro cenário? O cenário é que esse cenário, como desdobramento desse colapso virtual da saúde pública aqui no Brasil e dessa situação de confronto entre os governadores e o presidente, o governo federal, e mais agora somado a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que tudo isso aí vai rolando aí como uma bola de neve política e se resolva numa decisão dentro de 2 anos através das eleições. São os 2 cenários. Eu confesso para vocês que esse segundo cenário até não me agrada muito. Mas, realisticamente, é isso aí que nós temos pela frente, né? Eu acho que nós nunca desanimamos aqui no Brasil, o povo brasileiro. Alguém vai me dizer assim, mas nunca vivemos uma situação parecida com essa. Eu acho até que não. Mas, enfim, senhores, vamos, pelo menos a partir desse momento, protestar tanto quanto nós pudermos. E aqueles que puderem ir para a rua, vão para a rua. Porque é óbvio que essa é uma hora que todos os patriotas precisam fortalecer o presidente Bolsonaro. Porque tem muita gente que diz, mas o que o Bolsonaro está fazendo? Hoje mesmo me ligaram. E o Bolsonaro não reage a isso? Olha, ele tem os limites da lei para agir. E mesmo dentro dos limites da lei, ou sem os limites da lei, é preciso que as pessoas saiam para as ruas. Hoje mesmo aqui no Rio Grande do Sul, muita gente já saiu aí em várias cidades do estado. E não tinha nem saído ainda essa questão do Supremo Tribunal Federal. Bom, senhores, concluindo esse comentário aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu já tinha muitas vezes dito aqui para vocês que o Supremo Tribunal Federal, amparado pelo eixo do mal, que é essa mídia corporativa impatriótica que nós temos no Brasil aqui, mais os empreiteiros e empresários que vinham mamando nas tetas do Tesouro Nacional há 500 anos, mais os políticos corruptos aí que funcionam com correntes de transmissão da corrupção, essa gente toda aí, eles agora amparados inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e pelos governadores, essa gente toda aí quer restabelecer o cenário que nós tínhamos antes da eleição do presidente Bolsonaro. Eles não toleram de modo nenhum que um governo como esse do Bolsonaro, eleito pela maioria do povo brasileiro, possa estar há 2 anos aí sem que tenha registrado um único caso de corrupção. Ora, governo sem corrupção, onde é que já se viu? Está se vendo. Essa gente toda perdeu posições. Os seus interesses foram contrariados, estão sendo contrariados. O país está promovendo reformas para se modernizar. A tudo isso, esse eixo do mal aí se contrapõe, unido a essa gente
ideologicamente comprometida com o comunismo e com o lulopetismo, e, portanto, com o que existe de mais atrasado na política do mundo. Essa é que é a verdade. Eu já tinha dito aqui para vocês várias vezes que o Supremo Tribunal Federal vinha numa escalada já há bastante tempo. Primeiro, criando tudo que é tipo de obstáculo possível para que a Lava Jato pudesse concretizar as suas operações. Fizeram de tudo. Tudo que puderam fazer. Não conseguiram evitar a prisão do Lula. Tentaram, mas não conseguiram. Só não concederam o habeas corpus para o Lula, esse que o Fachin concedeu hoje, só não concederam esse habeas corpus a 2018, eles só não conseguiram porque o comandante do Exército tirou uma nota lá, o general Vilas Boas, advertindo-se, olha aí, vê o que vocês vão fazer aí. E tinha uma ameaça velada ali de que ia fechar aquela corte ali. Mas eles nunca desistiram. Então, primeiro, criando todos os obstáculos às operações da Lava Jato para combater a corrupção. Em segundo lugar, tentando evitar a prisão do Lula e dos outros implicados na Lava Jato. Depois disso, como não conseguiram impedir a prisão do Lula, eles tentaram libertar o Lula. Várias vezes, até que conseguiram libertar o Lula. Mas não pararam por aí. Porque nessa escalada, o Supremo Tribunal Federal, os seus aliados do eixo do mal, a quem ele serve, eles iriam a qualquer momento, como aconteceu agora, anular os processos para devolver os direitos políticos do Lula. E se vocês acham que essa escalada terminou, eu quero dizer para vocês que essa escalada não terminou. Porque se não houver uma reação muito forte, como desdobramento disso que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal, se não houver uma reação muito forte, um basta, o que nós vamos ter aí daqui a pouco é a prisão, inclusive, do Sérgio Moro e do Dallagnol. Porque hoje já circulavam informações de que a qualquer momento o Lewandowski, ou o Gilmar Mendes, ou algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou todos eles, iriam determinar à Polícia Federal o recolhimento e a prisão do Sérgio Moro e do Dallagnol, pelo menos eles aí. É fácil de imaginar que nessa escalada vai acabar sobrando para o próprio presidente Bolsonaro. É fácil perceber isso aí. Não tenho dúvida disso aí. Agora, eu concluo esse comentário de hoje dizendo para vocês o seguinte: o ministro Edson Fachin e o Supremo Tribunal Federal acabam de implementar uma grave crise política de caráter institucional no Brasil a partir de hoje. É a minha opinião. E eu já estou preparado aí, como vocês estão vendo aí, para o que pode acontecer. É isso aí.